E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal aqui no YouTube. Eu vou tentar agora retomar os vídeos no canal e dessa vez tentar trazer uma nova proposta, assim, pelo menos de ter mais regularidade, tentar organizar um pouco os vídeos num roteiro um pouco mais coeso. E também tem a questão dos equipamentos, né? Eu peguei uma câmera emprestada com a minha amiga Andressa e tô tentando adquirir também um equipamento de áudio para poder fazer a coisa ficar mais fluida, porque além da rotina, dos desânimos, a questão de ter um equipamento é muito importante para conseguir utilizar as mídias, enfim, fazer de uma forma fluida e prática a gravação de vídeos e conseguir trocar ideias. Esse vídeo aqui eu quero falar de algo que aconteceu já faz um tempo, né, que foi em junho. Então no dia 14 de junho houveram prisões de estudantes e funcionários aqui na USP durante um ato contra a reforma da Previdência. Eu fui um dos presos, a gente ficou detido do começo da sexta-feira até quase o final de sábado, né, o final da tarde de sábado do outro dia. E eu queria narrar um pouco qual que foi o contexto disso e o que deu para vivenciar e pensar, enfim, além de toda a violência, que eu acho que em alguma medida é importante que isso fique registrado. Bom, então basicamente foi um ato seguido, né, de uma série de atos que focavam tanto a questão da educação, dos cortes na educação, mas esse especificamente estava voltado contra a reforma da Previdência. E nesse ato, que não foi muito cheio, a gente começou no P1, que é o portão aqui de entrada da USP, o principal portão, e se dirigiu até a Francisco Morato, que também é um ponto bem regular, né, de manifestações, porque é onde de fato tem um tráfego na região muito alto. E lá, em determinado momento, um carro pegou fogo e a partir desse momento, a polícia, que já marcava bastante presença no local, começou a reprimir indiscriminadamente, a manifestação dispersou e nesse momento de dispersão, diversas pessoas foram presas em locais diferentes. Após essas prisões, fomos todos encaminhados aqui para a unidade local policial, não sei dizer exatamente se era uma delegacia. O que acontece é que, durante a própria prisão, eu estava dispersando, estava correndo, em determinado momento eu percebi que uma outra pessoa estava sendo detida, tentei utilizar meu celular para fotografar, eu até então não tinha visto nenhuma outra pessoa sendo detida, fiquei um pouco preocupado e estava tentando registrar aquilo, porque a gente tem uma rede de advogados para estar apoiando, para garantir a liberdade de manifestação, e é importante que as pessoas o mais agilmente possível fiquem cientes de que houve alguma prisão, de que houve algum problema e comecem a tentar criar uma rede de solidariedade e amparar essas pessoas. Só que nesse momento que eu estava tentando pegar o celular na minha mochila, foi o suficiente para de repente chegar um policial que eu até então não tinha visto do meu lado e me abordar violentamente. Então ele pediu para eu parar. Nisso que ele pediu para eu parar, eu fui acertado com vários cacetetes. Eu não lembro com exatidão se eu tomei vários cacetetes em pé ou se após ele pedir para eu deitar no chão ele me deu os cacetetes, mas eu imagino que tenha sido após o chão, porque deu tempo de eu proteger com os braços, então apenas os meus braços foram atingidos mais diretamente. Entretanto, também acertou o meu dente, então o meu dente inferior aqui, ele foi quebrado. Além disso, também eu senti algumas pancadas na cabeça, porque bateu a minha cabeça, então no chão com certeza, pelo menos eu fui agredido. Eu não lembro se de fato eu cheguei a levar alguns cacetetes ainda em pé, mas acredito que não. Depois disso eu fui algemado e fui levado para a viatura. Como eu havia corrido e também não tinha me alimentado de manhã, porque esses atos no P1, eles visam paralisar também as atividades na universidade, então eles começam bem cedo, a gente tem que acordar bastante cedo, então eu não tinha tomado café da manhã, eu tinha caminhado até lá, mas no momento da dispersão eu corri bastante, não tenho o melhor porte físico, principalmente para a corrida, e aí eu fiquei bastante fatigado e sem ter me alimentado eu também acabei passando mal. Aí nesse momento eu comecei a não conseguir respirar muito bem, mas principalmente a minha visão foi ficando embaçada e foi escurecendo. No momento que eu cheguei na viatura já tinha uma outra pessoa que eu já tinha visto de vista, que era um funcionário, às vezes ele aparece em alguns debates, ele já veio trocar uma ideia aqui no CRUSP, eu não sei exatamente de que parte da faculdade ele é funcionário, tem muitos funcionários aqui, mas eu sei que eu solicitei para ele avisar que eu tava passando bastante mal e que, enfim, eu não tava conseguindo respirar direito e minha visão tava ficando embaçada, escurecendo. Aí uma policial, né, ela abriu, ou não sei se foi ela que abriu, mas enfim, uma policial me atendeu e aí deu uma barrinha pra eu comer e tal. Eu sentei no chão, aí fui recuperando um pouco a consciência assim de uma forma mais plena e depois eu retornei pra viatura. Na viatura fui levado com outro detido até o 51º DP no Rio Pequeno. Lá descobrimos que éramos um total de 10 detidos, enfileirados e aguardando. Mas o que aconteceu foi que a gente ficou todos ali na parede e tal. Naquele momento tinha 11 pessoas. Tinha também uma pessoa que tinha sido autuada também enquanto testemunha. Essa pessoa ficou também em pé ali com a gente. Tava um pouco de sol. E, bom, naquele momento
ficaram indagando sobre objetos que estariam relacionados às pessoas que tinham sido autuadas. Lembrando que essas pessoas foram pegas em diversos locais diferentes. Até então a gente não estava sendo formalmente acusado, mas a gente veio a ser acusado de associação criminosa, como se todos tivéssemos ido juntos para a manifestação, tivéssemos bolado juntos, como se a manifestação tivesse sido responsável pelo incêndio no carro e que essas pessoas tivessem orquestrado algo do tipo. A questão é justamente conseguir ter algum tipo de acusação capaz de manter os estudantes e os funcionários presos, que de outra forma você não teria de fato uma situação que você conseguisse reter essas pessoas presas simplesmente por estarem se manifestando. E aí você vê o quão arbitrário que foi o procedimento. Bom, naquele momento eu cheguei a ser ameaçado de morte, entre outras coisas, então eu tava ouvindo de fato os policiais, principalmente um policial, aí tem essa coisa tipo de você ser assediado moralmente, os policiais falarem bastante ali, de uma forma um tanto quanto informal, que permite que uma prática extra legal ocorra ali no contato ali, onde o policial tenta dar uma lição de moral, mas principalmente uma ameaça, assim, bem direta, nada velada mesmo, tanto de não se manifestar, como de serem policiais que estão dispostos a matar. E aí também eu não cheguei a ouvir com clareza tudo que foi falado para as outras pessoas, mas eu era a única pessoa negra e de fato, além de eu ter sido a única pessoa que foi consideravelmente agredida, naquele momento você sente essas disparidades e até uma insegurança. Eu não tenho um suporte familiar, por exemplo, que pudesse me tirar da cadeia, tanto é que um primo meu ficou 11 meses para depois ser inocentado porque a acusação de fato era inconsistente, mas 11 meses aguardando, e se não tivesse a instituição, provavelmente eu tava bem fudido. E naquele momento eu tava bastante apreensivo, porque todas as pessoas eram brancas, dava pra ver que a galera tinha meio cara de fefelete, mas até então não sabia exatamente de onde que essas pessoas eram, não conhecia elas, e fica numa situação assim, tipo, além de toda a tensão que já tinha acontecido, de você não saber exatamente o que pode acontecer, principalmente porque até então não estava claro que as pessoas seriam julgadas coletivamente quanto manifestantes, então, tipo, realmente foi uma situação já de apreensão, porque aí você não sabe exatamente o que vai acontecer com você. E o que houve foi que algumas pessoas foram chegando da universidade até o local, mas a gente entrou num ônibus e fomos encaminhados até o DEIC, onde a gente ficou a maior parte do tempo. Bom, basicamente no DEIC que a gente teve um contato com os advogados, então isso foi um tanto quanto bastante demorado, porque a gente estava aqui no Butantã, fomos encaminhados até a Zona Norte, onde fica o DEIC, aí lá a gente teve contato com os advogados, no primeiro momento também apareceu o Suplicy, junto com o chefe lá do DEIC, que estava explicando basicamente que a gente estava sendo acusado pelo incêndio e também por associação criminosa, mas que o ponto é que a gente não seria julgado imediatamente, porém a gente teria que passar sim por uma juíza, por um juiz, para poder decidir se a gente responderia isso em liberdade ou detidos, né? E aí no caso os procedimentos seriam muito mais complicados, teria que pedir um habeas corpus, a gente poderia estar aguardando mais alguns dias presos. E bom, chegando lá a gente ficou numa cela pequena, amarela, uma cela bastante pequena que dava a impressão que ficava numa parte que fosse embaixo de uma escada e estávamos em 9 pessoas dentro da cela. No caso a Júlia, que era a garota que estava com a gente, não ficou junto, né, por ser mulher, e aí a gente ficou lá e era uma cela assim que você não conseguia ficar em pé porque, tipo, não dava, assim, tipo, você não cabia. Eu tava com os braços bastante desdoloridos por conta dos cacetetes, então não tava conseguindo me mexer muito, assim, tipo, os braços, era difícil pra levantar essas coisas. Bom, a gente recebeu os advogados, eles levaram marmita, a gente conseguiu comer, a Sâmia Bonfim também apareceu por lá, e a gente ficou aguardando essa situação. Também os advogados muito enfaticamente colocaram a questão da gente ser encaminhado pra uma outra cela, pra, enfim, né, tipo, um espaço mais apropriado, porque de fato era muito pequena, assim, pra, tipo, ficar 9 pessoas. No meu caso, como eu sou morador do CRUSP e também participo na associação de moradores, aí eu tava sendo assistido pelo advogado da associação, aí a Júlia, ela não ficou junto com a gente nessa cela, porém, como ela tava ali também num local que não tinha muito capacidade de estar recebendo as pessoas, ela acabou ficando algemada nos pés e nas mãos e sentada nos bancos. Ela ficou bastante tempo sozinha sem saber exatamente o que estava acontecendo, não sei o quanto que ela conseguiu dialogar com os advogados, mas também, enquanto a gente ficou preso lá na cela e o principal problema era a tensão de não saber como é que as coisas sairiam, principalmente porque até então a ação já estava sendo bastante arbitrária, então até onde ela iria ser arbitrária e a possibilidade real da gente permanecer detidos já era uma preocupação assim que estava deixando todo mundo com os nervos à flor da pele. E também, além disso, tipo, como ela não estava sabendo muito o que estava acontecendo, não estava podendo conversar com outras pessoas, a situação dela acabou ficando bastante delicada e além disso ela também ficou num espaço assim
assim, onde, tipo, as pessoas que estavam ao redor dela, que estavam lá trabalhando, etc., tipo, aproveitaram o momento também para mais assédios morais e bastante pressão psicológica sobre ela. Então foi uma distinção, assim, tipo, da gente ter ficado numa sala muito apertada, que não dá nem pra ficar em pé, mas pelo menos termos ficado juntos, enfim, tipo, ser um pouco menos destrutivo, assim, psicologicamente, enquanto você ficar, tipo, sozinha num local, assim, de trabalho, ouvindo outras pessoas falando sobre a sua situação e te pilhando, assim, realmente foi uma questão. No nosso caso, a pessoa que ficou cuidando ali da cela não tava pilhando a gente, só tava falando e tal, até em alguma medida eu compreendia também, o pessoal ali da Polícia Civil achava um quanto arbitrário aquilo, mas é isso, assim, depende realmente, acho que do local, das pessoas que estavam próximas. Então você vê também essa questão das distinções de visões de mundo que tem alguma medida ali dentro, ao mesmo tempo que existe alguns consensos em relação ao sistema penal, em relação ao papel das polícias, etc. Bom, e aí bem pro final da madrugada mesmo, assim, lá no mínimo por umas 3 horas da manhã, a gente foi levado até uma cela que ficava ali no Dake. Aí pra chegar lá a gente passou por uma revista, tivemos que ficar nus. Nesse momento já tava bastante desconfortável, a questão de você não poder ficar com cadarços e uma série de coisas, enfim. Você já sente bastante aquela questão do controle sobre o seu corpo, sobre os seus movimentos, toda aquela situação psicológica ali que é construída e realmente te confina bastante. Você começa a ficar reativo de uma forma bastante simplória, assim, né? De simplesmente ficar acatando as coisas. E bom, a gente chegou lá e foi bastante irônico, porque na verdade a ideia era que a gente fosse para um lugar mais apropriado. No entanto, a gente chegou numa cela que já tinha 2 pessoas, as pessoas estavam ali tentando dormir, tava um cheiro muito forte de urina, você via nas paredes também bastante marcação das pessoas que passaram por lá, das diversas regiões, etc. Você vê que o lugar tem uma carga não apenas de energias, assim, bem negativas, por tudo que representa, mas também tem toda uma carga, assim, de fato, assim, históricos de pessoas que passaram por lá e deixaram as suas marcas, enfim, né, deixaram alguma identificação. Afetos feridos, conflitos solitários. E bom, tinha um cheiro muito forte de urina, tinha poucos colchões, eram beliches de 3 níveis e várias delas não tinham nenhum colchão, enfim, tava bem impraticável de deitar, fora que as primeiras já estavam ocupadas, porque também a gente não fomos todos juntos, né, a gente passou, tiramos fotos, etc, lá presos, então na hora que eu cheguei não tinha muito como eu deitar, porque eu não tinha como subir até a última parte, que o braço tava doendo, enfim, também não tava um clima muito bom para descansar. E a gente ficou por lá. Nesse momento a gente ganhou um pão com mortadela com café com leite, assim. Depois disso, a gente foi encaminhado e já tava bastante ficando apreensivo em relação ao tempo. A gente vai perdendo bastante a noção de horas. Depois, enfim, a partir da madrugada a gente não tava mais vendo os advogados nem nada. A gente só foi rever no fórum. E assim, rever, tipo, de passagem, porque a gente não chegou a parar pra realmente conversar com os advogados. Bom, e aí chegando no fórum, a gente foi primeiro de ônibus lá. E a gente foi colocado numa cela muito super lotada, assim, devia ter pelo menos umas 60 pessoas num espaço que não dava 2 vezes esse quarto, assim, era bem pequeno, a parte ali de urinar tava junto com a parte de beber água, enfim, bem insalubre, tinha uma pessoa inclusive com tuberculose que tava com a máscara. E aí é uma questão, porque isso foi lá no fórum da Barra Funda. O fórum da Barra Funda, quando você entra ali pela porta, não sei dizer exatamente da frente, mas enfim, quando você entra ali pela parte normal, onde você vai assinar o alvará, enfim, você precisa ficar retornando lá, você vê também que algumas pessoas que trabalham lá entram por ali, você vê que é um espaço muito arejado, parece, sei lá, a arquitetura da FAO, realmente, tipo, a impressão que você tem do espaço é totalmente contrária de quem tá detido, que vai passar primeiro por uma revista ostensiva, a questão de ficar nu, de ter todos esses controles sobre o corpo, de ter que ficar olhando pra baixo, de realmente ser algo bem ostensivo, assim, né, de todo mundo tá armado ali, controlando o fluxo de pessoas, um fluxo muito alto, assim, né, tipo, você tá falando de umas celas, assim, pequenas, lotadas de pessoas, e era mais um dia da semana, então, tipo, a questão realmente é que você começa a ter uma noção do tamanho que é o sistema carcerário, e principalmente dessa disparidade, de tipo, será que as pessoas que trabalham no sistema carcerário têm noção de fato do que é esse sistema, têm noção de fato de como que é para quem tá entrando, de como que funciona esse Estado de Direito, porque você vê de fato o que é o Estado penal, o Estado punitivo, no que se baseia o direito, né? Como que esses diálogos legítimos de justiça se efetivam com violência sobre o corpo e você não vai ser indenizado caso você seja inocentado. São procedimentos que são colocados como se de fato já não fossem uma coisa em si.
né? Porque só a experiência ali, independente do que acontece depois, já é muita coisa, né? E pegando pela situação do meu primo, pô, 11 meses você aguardando detido, e é isso, assim, 11 meses, assim, tipo, é muito da sua vida. Bom, e aí na cela a gente viu que tinha 2 estudantes da Unifesp que tinham sido detidos, acusados de tentar queimar um ônibus também durante a manifestação na Avenida Paulista, então as manifestações do dia anterior, da sexta-feira. A gente ficou sabendo que a questão do nosso caso já estava bastante propagada, que tinha rolado apoio durante a manifestação e que a manifestação tinha sido bem cheia. Isso foi interessante, ao mesmo tempo que a situação deles estava bastante grave, assim, eles estavam com risco de pegar vários anos de prisão, e a gente chegou a conversar um pouco com eles. Chegando lá também, as pessoas começaram a perguntar, na verdade a gente começou a falar, não sei exatamente em que contexto, mas enfim, tinha bastante diálogo, todo mundo falando sobre o que tinha acontecido com cada um, qual eram as acusações, como é que estava cada situação, e nisso a galera achou bem cabuloso, né, o fato de estudantes estarem ali por estarem se manifestando. Então você vê que, tipo, é uma ação que é vista em diversos aspectos como não legítima no interior desse sistema, embora obviamente que as pessoas que estavam presas tinham uma visão bastante diferente das pessoas que prendem, né? E é interessante também ver um pouco tanto a dinâmica, assim, tipo, de respeito, de proceder, assim, que as pessoas têm entre si, de tipo, sei lá, você tá deitado e tem que ter uma dinâmica muito rápida, assim, de tipo, na hora que te chamam, você já tem que estar preparado para sair, porque se ficar demorando, não vai dar tempo de todo mundo ser ouvido, e talvez isso signifique muito mais tempo preso para alguém que poderia estar já aguardando em liberdade, ser solto, enfim, inocentado naquele momento. E a partir do momento, sei lá, que tem alguma troca de afetos, ou enfim, alguma má resposta, etc., as pessoas tentam realmente remediar aquilo, mediar aquela situação, e você vê de fato um pouco como que funcionam as coisas. E até a questão de, sei lá, tipo, de o estudante tá, tipo, sei lá, um dos caras estavam sentados, e aí, tipo, os caras pediram pra revezar um pouco, e daqui a pouco volta. Então, tipo, sei lá, você vê que as pessoas não ficam abusando de poder ali naquela situação, porque de fato, não sei como é que seria, por exemplo, detido, mas existe uma dinâmica realmente, tipo, de manter os ânimos bem tranquilos e, enfim, as pessoas agem de forma bem respeitosa entre si, se respeitando. Respeito é pra quem tem. O que não acontece muito quando você vai ver a situação, por exemplo, de comentários sobre as acusações. Então, algumas pessoas estavam sendo acusadas, por exemplo, de Lei Maria da Penha, e a visão que essas pessoas tinham em relação à validade, à legitimidade da acusação e do que elas tinham feito em relação às companheiras, realmente já é bem diferente. Então você vê relações bastante assimétricas, onde os homens entendem como justas essas relações, e é bastante pesado, assim, tipo, o cara tava ali, tipo, tava pensando se ia matar a esposa, ficou bastante marcado. Também deu pra ver, por exemplo, a questão do corpo de delito, porque a gente não passou pelo corpo de delito, eu tinha sido agredido, e aí não foi algo que foi visto, mas ao mesmo tempo, quando você vai ver o tipo de agressão que de fato estaria mais própria de um corpo de delito, não sei exatamente, porque muito do que a gente tá ouvindo ali é um negócio meio frenético, assim, que as pessoas estão comentando, então você não sabe exatamente como é que essas informações chegam e circulam, mas o cara tomou uma coronhada na cara que estraçalhou a cara dele, assim, a mão também, então você vê, tipo, o nível, assim, de algumas pessoas estava bastante severo. Também uma cena, assim, bem chocante, que era um senhorzinho, assim, bastante velho, negro, de cabelo branco, que já tinha passado muito tempo preso. Ele não tava falando nada, mas algumas pessoas estavam comentando a situação dele, e aparentemente ele foi condenado. Não sei se a acusação era de estupro, mas era o que estava sendo comentado. E quando ele foi condenado, no que ele saiu e depois que ele passou e tal, ele começou a bater a cabeça muito forte contra a parede, tipo, meio pra estourar a própria cabeça. E foi uma cena bem impactante, também dava pra ver, assim, do lado de fora, bastante garotas jovens, né, tipo, sendo levadas também pra audiência. Então, você vê que tem essa situação, assim, de... Primeiro que a maioria das pessoas que estavam lá tava narrando situação ou de drogas ou de furtos, roubos, mas coisas relacionadas a crimes contra a propriedade. Não tava se falando de crimes de violência, realmente você vê que é uma pequena exceção. Mas ao mesmo tempo as pessoas tinham muitas passagens, tinham ficado muito tempo já presas, a perspectiva de eventualmente voltar a ser presas era muito alta, então você vê realmente como que você acaba entrando numa outra chave de planejamento de vida e de possibilidades, assim.
Bom, então a gente passou com a juíza, aí nesse momento que a gente passou foi perguntado coisas referentes à nossa situação, de trabalho, de ocupação, basicamente para tentar traçar o nosso perfil enquanto pessoas que estavam ali sem a ficha suja, né, a gente era tudo primário, e nesse sentido também pessoas estavam atreladas à universidade, eu moro na faculdade, enfim, tipo, tava se perguntando o que a gente fazia, então, sei lá, foi encaminhado pelos advogados questão de notas, até gostaria de agradecer que alguns professores, né, o Carlão da Geografia, a Heloísa da Antropologia, não sei se mais algum outro, mas chegaram a escrever cartas falando que eu era bom aluno, falando, enfim, do meu bom desempenho, mas basicamente tentando traçar esse perfil, mas, tipo, naquele momento foi muito rápido, assim, tipo, basicamente foi as mesmas 5 perguntas para todo mundo, e aí entra na questão de você ver o conflito entre a celeridade, tipo, do processo, de você garantir que o processo vai andar num tempo razoável, né, porque não adianta você receber a justiça, mas ter que aguardar a sua vida inteira para um veredito, então isso de fato é uma questão, mas ao mesmo tempo o princípio da oralidade processual, de você ser de fato ouvido, que garantiria uma decisão mais justa, não acontece simultaneamente, então nisso você não é ouvido, então o seu estereótipo de estar na frente de uma juíza, de passar num tribunal, coisas do tipo, cai por terra porque é um processo muito automático, você vê que você é só um número ali e tal, e a gente ainda estava tendo todo um suporte, porque tem a instituição, era um caso que é entendido e é lido pelo sistema penal de uma forma diferenciada, por se tratar de uma manifestação, enfim, era uma acusação um tanto bastante leve e pouco fundada também no que seria um pouco mais grave, mas a questão da associação criminosa, de incêndio, etc, não sustentava, principalmente porque as coisas estavam filmadas, mas enfim, era bastante fantasiosa a acusação que estava sendo montada ali pela polícia, que tinha esse intuito realmente de dar uma canseira, de dar uma pressão, de incentivar as pessoas a não voltarem a se manifestar aqui pela região do Butantã. Pois bem, aí a gente voltou pra cela, só que a gente não foi pra parte da galera que ia pegar o alvará, então a gente chegou, a cela tava ainda meio vazia, mas conforme as pessoas foram entrando, e aí a cela ficou cheia novamente, a gente viu que a maior parte ali já tinha sido condenada, ou pelo menos, enfim, iria aguardar o julgamento presas, e chegou realmente a ter uma leva de pessoas que saíram da cela, que foram revistadas de forma ostensiva. A revista coletiva ela é bastante complicada, todo mundo fica pelado, tem que fazer várias coisas, tem todo um procedimento assim, tipo de uma coreografia pra mexer com tênis, pra garantir que não tem nada no tênis, e uma porrada de coisa, e tipo, os caras que fazem essa revista, tipo, saem de um caminhão, tipo, de um caminhão não, tipo, de uma van, que parece o Choque, é um negócio bastante pesado, e aí teve essa primeira leva, no que foram chamando a segunda leva, a gente já tava muito apreensivo, aí falou o nosso nome, e todo mundo ficou super tenso, aí falaram que a gente tinha sido absolvido, enfim, que a gente ia aguardar em liberdade, mas até aí já tava bem tarde, era final da tarde, a gente tava super tenso, e a gente foi encaminhado para outra cela da galera que ia pegar o alvará, e foi basicamente isso dentro ali do fórum. Bom, e aí do lado de fora a gente encontrou bastante apoio ali de amigos, queria agradecer bastante as pessoas que estavam lá, a Camila, a galera do sindicato, a galera principalmente da Amor Crusp, mas enfim, todo mundo que ficou por lá, assim, bastante tempo, enfim, tipo, coletivamente, os meus amigos ficaram por mim, e tipo, é da hora quando você sai que tem esse suporte, mas ao mesmo tempo você pensa, tipo, não só na possibilidade de não ter saído, mas principalmente na situação da maioria das pessoas dentro desse sistema penal que simplesmente não vão ter esse amparo, simplesmente que não são socialmente relevantes ou, enfim, que não estão sendo detidas por causas que são lidas politicamente de uma forma que alguém se importe e que simplesmente foda-se, assim, sabe? Tipo, o rolê que você sente muito que ainda é uma exceção, assim. Não que não tenha legitimidade, obviamente que tem a questão da gente ser presos políticos e, enfim, toda uma situação que tava ali, acho que realmente é bastante peculiar e indicativo do que a gente tá vivendo hoje em termos de fechamento do regime, de fim da democracia, mas você vê esse contraste. Também fiquei sabendo que rolou a questão lá da Avenida Paulista, que a galera aqui na moradia se mobilizou muito, e também o movimento estudantil, enfim, foi da hora ver todo esse apoio. Bom, e aí a gente tá seguindo agora em liberdade, o processo ainda tá acontecendo, não sei exatamente quanto que vai demorar, mas normalmente esses processos demoram mais de anos, então é bastante complicado porque você fica numa situação de que se você vai de novo para uma manifestação,
sofre alguma ação arbitrária, ou mesmo em qualquer outro contexto, se você sofre alguma ação arbitrária, a sua situação fica muito mais delicada, e além disso, acredito que eu não posso sair do país, não tenho certeza, mas imagino que também seja uma outra situação bastante complicada, embora eu nunca tenha saído do país ao longo da minha vida, né? A situação de 3 pessoas, na verdade, ainda está ainda mais complexa, então, tipo, na verdade 7 estão numa situação um pouco mais tranquila, mas 3 pessoas ainda estão numa situação um pouco mais complicada. Bom, e aí em relação à questão do carro, entendendo essa possibilidade de ter partido de fato da própria manifestação, de naquele momento ter se entendido que seria uma ação direta legítima, é de se pensar principalmente no sentido de que tanto, acho que existe um despreparo de considerar o conjunto da ação, porque às vezes parece que são atos um pouco simbólicos, como se fosse queimar uma catraca do passe livre, só que você está num contexto onde tem poucas pessoas, as pessoas estão consideravelmente cercadas, a manifestação está parada, a possibilidade de expressão é muito pouco, parece que não houve de fato um pensamento muito grande, né, enquanto os caras estão falando que é associação criminosa, mas realmente assim, se teve relação com a manifestação, não foi nada pensado, e o que aconteceu também tem a ver com isso, e tem a ver principalmente com a repressão por parte do Estado. E lembrando que a questão da ação direta, entender a ação direta não só como ato de depredação, de causar prejuízos nesse sentido, mas pensar os propósitos da manifestação. O diálogo direto com a população também é uma ação direta. Lembrando que nesse contexto eu chamaria de ação indireta a própria presença enquanto opinião pública, no sentido de você simplesmente estar mostrando para a população também, o que é um pouco direto, mas principalmente para as autoridades, para os representantes políticos, qual que é a posição da sociedade, pressionando então por uma resposta no Congresso, por vias institucionais. O problema disso é que se você não tem esse suporte institucional, a manifestação não tem nenhum peso. Ou além disso, você leva a sociedade a ficar muito dependente das decisões que são tomadas institucionalmente. Então, a ação direta seria uma resposta a isso. E é para se pensar justamente o que a gente tem feito em termos de ação direta, de greves. A gente precisa de greves quando a gente está falando de reformas constitucionais de peso que vai impactar e reestruturar a nossa vida, a nossa existência enquanto trabalhadores. Bom, a gente está falando da necessidade de greves que sejam como as do ABC na década de 80, a gente está falando de greves como as dos caminhoneiros, e aí você tem toda a questão do trabalho, da burocracia sindical, de como que alguns trabalhadores estão em setores que têm de fato peso, que conseguem se organizar de uma forma a ter um impacto, como os caminhoneiros, outros não, e é uma situação bastante realmente delicada hoje, para você pensar, sei lá, um terceirizado, para você pensar a classe trabalhadora enquanto uma unidade social capaz realmente de se mobilizar e fazer uma pressão direta, de tipo, vamos parar, e isso vai fazer com que toda a sociedade pare, ou vão negociar com a gente, ou simplesmente vai ser inviável. Mas hoje não é bem o que está acontecendo. Hoje acaba sendo manifestações muito mais simbólicas de opinião que precisam então ter alguma consequência institucional. E entra um pouco nisso, assim, no ato também ficou um pouco claro a dificuldade de diálogo. Muito das pessoas que estavam passando não apoiavam. Tem a ver com a região, obviamente, mas a capacidade de realmente construir um melhor diálogo, do ato ir pra rua com propósitos um pouco mais nítidos, é de se pensar. E ao mesmo tempo até isso, será que a rua, você transitando e tal, é o melhor lugar? Então, como que o ato vai estar também dentro de um contexto de muito mais ações que não acontece apenas no momento do ato, e o ato é muito importante pela questão de ir pra rua, de se manifestar, de levar o seu corpo, de se posicionar, de não permitir que o regime se feche dessa forma, enfim, acho que tem toda uma leitura muito importante que a gente pode pensar em algum outro momento, a ideia é mais narrar o que aconteceu, mas realmente pensar qual que é o contexto que a gente poderia pensar de intervenções, seja as ocupações, principalmente pensando o que aconteceu na Praça do Sol, lá na Espanha, naquele contexto de Primavera Árabe também, você teve todo um levante que também se traduziu em várias ocupações muito bacanas. Teve aqui em São Paulo, teve no Wall Street. Eu cheguei a colar embaixo do viaduto do Chá, acho que foi 2012. Então também é pensar as formas de intervenção, pensar a própria mídia virtual, a questão do ativismo digital, de como que a gente pode de fato estar propagando informação. Eu não sei até que ponto que o YouTube é uma ferramenta realmente muito potente para se pensar a situação atual, mas eu acho que as pessoas não apenas refletirem, mas se conectarem, talvez tentar transformar, sei lá, esse próprio canal aqui, realmente conseguir ter mais colaboradores, vou tentar fazer os vídeos com mais regularidade, no sentido de até, tipo, pessoas que convivem comigo, de tipo, pô, vamos fazer algo em parceria, vamos trocar uma ideia, vamos montar um podcast e tentar transformar os projetos
mais coletivamente, tentar realmente produzir um pensamento crítico e propostas, né? Conseguir realmente que a fala, que o pensar, que a reflexão se mostrem ainda vias possíveis diante do fascismo, que tem a ver justamente com a ausência de fala, com a violência, com uma perspectiva de sociedade onde a fake news impera, e não é de hoje, né? Acho que a fake news de fato tem a ver com as novas possibilidades da mentira, do irracionalismo, né? Do oportunismo político se reproduzir, enfim. Eu tenho outros vídeos que eu tentei falar um pouco sobre fascismo, eu vou falar novamente sobre esse tema, também não vai ser para ficar te chavando aqui agora. Mas basicamente é isso, assim, eu vou tentar dar uma editada para não ficar tão comprido o vídeo. Bom, eu pretendo fazer mais vídeos falando da situação do CRUSP, da universidade, enfim, da experiência, questão dos estudos, por que estudar nesse momento, de fato. Eu tirei que esse semestre eu quero me concentrar consideravelmente tanto na questão do YouTube quanto, enfim, nos estudos que eu já venho fazendo, mas tentar realmente escrever mais coisas, produzir zines, imprimir, divulgar, blá blá blá. Mas tudo isso dentro de algumas reflexões, realmente, de tipo, por que caralho eu estou fazendo isso diante de um cenário de colapso? O que de fato essas ações que eu estou fazendo, elas significam? E acho que isso também precisa ser melhor refletido. Mas é isso, acho que o vídeo já vai ficar um pouco grande, vou tentar dar uma minimizada, mas comentem, espero que tenha trazido reflexões, acho que é uma questão que precisa ficar em debate, experiências que precisam ser narradas também, que precisam, enfim, ser registrados. O CRUSP tem uma série de situações, a USP de modo geral, então você teve processo contra 72 alunos que estavam em ocupação, que foram processados e perseguidos. Você teve também a situação de 2016, que a PM invadiu o CRUSP, bombardeou aqui, mesmo com crianças, e foi uma brisa, entre diversas outras experiências que também ficam muito na oralidade, não tem um registro muito maior acessível para as pessoas. Então, às vezes é até difícil de ter uma noção histórica das lutas do movimento estudantil, até para fazer um balanço de acertos e erros e tal. Mas é isso, assim. Gostou do vídeo aí? Deixa o seu comentário, compartilhe principalmente. Avaliar, acho que não é tanto uma questão, mas compartilhe o vídeo com outras pessoas e é nóis. Até o próximo aí. O Estado Penal avança. Não importa a procedência ou a veracidade daquilo apontado contra você, sem liberdade de ir e vir. A máquina vigia a nossa escravidão. A esquerda poderá ainda nos levar para o sistema carcerário. Serão os corpos negros também corpos políticos sob o Estado de Direito, branco e burguês? Os juízes são da parentela de Moro. Conspirações ou distraídos, o humano não prevê a consequência das ações e dos sentidos escolhidos por e para tantas vidas. Vivemos num mundo inumano do qual sentir medo, ou de racionais caçadores de carne irmã? Ambos? Não vou à igreja, sou ateu, nada sei, pergunto. Na era dos cortes de gasto, sucateadores, o sistema penal é uma descontrolada utopia. Preocupação só com a possibilidade de crise com a dívida dos credores, não com o sistema carcerário, onde os mais pobres estão na ordem do dia, aguardando e protegendo, por bem ou por mal, os mais ricos. Mas até o crime entra no fetiche da mercadoria e é corrompido.